Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Destaque e esta que é uma edição de ainda mais destaque, porque recebe o prefeito de Piracicaba, Barjas Negri. Prefeito Barjas, muito obrigado por ter reservado um espacinho na agenda para estar aqui hoje conversando conosco, informando a população. É um prazer, uma satisfação muito grande para mim recebê-lo aqui. Em primeiro lugar, eu que queria agradecer a oportunidade de estar no seu programa, cumprimentá-la pelo programa de destaque. São quase 2 meses de trabalho, informando a cidade, fazendo boas entrevistas. E para mim é sempre uma alegria muito grande poder participar, debater as coisas da cidade, passar à população as informações que se faz necessário, dando transparência do ato que a administração pública faz. Por isso eu vim com o máximo prazer e estou aí à sua disposição. Muito obrigada. O senhor está no 2º mandato. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desta 2ª gestão, prefeito. Olha, o 2º mandato ele é bem diferente do primeiro, porque o primeiro mandato você tem problemas nas finanças, não tem a experiência suficiente para trabalhar, a equipe não está totalmente entrosada, os problemas da cidade são muita novidade, então você patina um pouco e não consegue acompanhar de forma correta tudo. No 2º mandato, você já tem mais experiência, a casa está em ordem, você conhece os projetos, tem mais sensibilidade para entender as reclamações da população. Eu acho que no 2º mandato nós estamos fazendo um pouco mais que no primeiro. Claro que a gente procurou fazer muitas coisas no primeiro mandato, mas no 2º a gente corrige os equívocos e os erros do primeiro mandato e procura avançar para que a cidade melhore, que a qualidade de vida da população melhore, que as questões ambientais se resolvam. Eu acho que nós imprimimos um ritmo de trabalho mais acentuado no 2º mandato do que no primeiro. Começam no final deste mês de maio as plenárias para definição das demandas do orçamento participativo. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós como é que a população faz para verificar se as demandas realmente estão sendo atendidas. Olha, essa é uma boa colocação, porque o prefeito ele tem um plano de governo que se modifica no meio do caminho, ele interage com a população através das diversas secretarias. O que nós procuramos fazer sempre, desde o primeiro mandato, em cada ano, plenárias do orçamento participativo, audiências públicas para receber as reclamações e reivindicações da população, os secretários trabalhando em visitas, em reuniões de bairros, os vereadores fazendo as indicações, a população agindo corretamente pelo 56, levando a população às suas reivindicações. Então, o orçamento participativo é esse conjunto. Não é apenas a questão legal de cumprimento de uma lei, que vai lá, tem começo, meio e fim. Isso a gente faz, é o que acontece com essas plenárias que começam agora, onde a gente vai ouvir, vai selecionar e colocar essas coisas dentro do orçamento. Uma boa parte do êxito da nossa administração é porque nós ouvimos bem a população. Conseguimos entender bem as suas reclamações quando ela pede para consertar um equipamento social, quando pede para cortar o mato, pede para consertar um problema num posto de saúde ou uma reforma numa escola, ou quando ela exige uma escola de educação infantil, ou se coloca um centro de inclusão digital, ou faça um campo de areia, um centro de lazer. São essas coisas que a população pede, coisas que modificam para melhor a sua vida. E a administração tem que ter sensibilidade para ouvir, colocar no orçamento, fazer projetos, viabilizar terrenos, e eu acho que a gente procurou fazer isso da melhor maneira possível. Não é por outra razão que hoje a população reclama menos das plenárias do orçamento participativo, porque vai lá, reúne, seleciona, se necessário vota, mas boa parte do que ela pede, boa parte do que ela sugere, acabou sendo atendido ao longo desses 7 anos. Tem uma máxima do senhor que diz o seguinte: erra menos quem ouve mais. E o prefeito ele vai bem quando ele conhece os anseios da população, quando ele ouve a população. O senhor acredita que essas máximas elas têm dado certo no governo Barjas Negri? Olha, tem dado certo. Eu queria estender isso
também aos nossos vereadores, que são quem mais ouve na população. Porque a população vai na Câmara, vai na casa do vereador, chama para uma reunião e eles interagem com os secretários. E os secretários também ouvem bastante, tá certo? Eles conseguem ponderar o que é possível fazer e o que é possível não fazer. Mas tem uma característica, ouvir é extremamente importante, mas decidir também é importante. Você tem que falar não quando não é possível fazer e tem que falar sim quando é possível fazer e executar. Às vezes, um não bem dado é melhor que um sim mal dado. É melhor falar assim, olha, não dá para fazer, não tem orçamento, vamos colocar no ano seguinte, do que chegar e falar assim, não, vamos fazer e depois não faz. Aí a população se sente enganada, fica chateada, critica com razão. Eu acho que esse aprendizado foi feito através de cada secretário, cada assessor e cada vereador que apoia o nosso governo. Razão pela qual muitas ações, muitas obras, muitos programas foram implantados e estão em execução na cidade de Piracicaba. E o social? Ao definir o orçamento, o senhor de fato priorizou o social? Olha, Jaqueline, tem uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, a técnica orçamentária. E não entendem porque não é do ramo, não tem aquela convivência. O prefeito faz muita coisa, mas ele tem limites e tem obrigações. Vou dar 2 ou 3 exemplos. Nós somos obrigados a aplicar 25% de todo o imposto arrecadado, transferido pelo governo do Estado, pelo governo federal, na educação. Portanto, 1/4 do orçamento a gente aplica construindo escolas, fazendo creches, centro de inclusão digital, cobrindo quadras poliesportivas, fazendo reformas, contratando professores, dando merenda, comprando material didático, comprando material de informática, qualificando melhor o profissional de educação para que ele possa dar uma educação melhor, para que as nossas crianças possam aprender mais. Transporte de aluno, passe, essa coisa toda. Depois, a Constituição determina que o prefeito seja obrigado a gastar pelo menos 15% dos impostos com a saúde. E o município de Piracicaba gasta mais de 20%. Esse ano a gente vai chegar a quase 25%. Portanto, as 2 áreas sociais mais importantes do governo, que é educação e saúde, consomem 50% dos nossos impostos. Na saúde, é o postal da família, é o centro de especialidade médica, centro de especialidade odontológica, é a distribuição de medicamentos, é a policlínica, é o pronto-socorro, é a internação hospitalar, é o centro de atendimento psicossocial. Quer dizer, a prefeitura tem uma quantidade enorme de portas abertas. Estamos fazendo o maior investimento social de toda a região, que é a construção de um hospital público para atender a população prioritariamente de Piracicaba, mas também não vai fechar a porta para a população da região que depende do Sistema Único de Saúde e das unidades hospitalares que estão aqui em Piracicaba. Esse hospital ele terá 126 leitos, estará concluído agora no final do ano para atender a população que fica mais velha, que requer mais atenção, porque a pessoa de mais idade demora mais para se recuperar, é mais susceptível à doença, precisa de um tratamento medicamentoso ou ambulatorial mais demorado, é por isso que a gente faz. E depois tem as outras áreas da cultura, do esporte, do turismo, que a gente tem feito com os nossos secretários muitos investimentos, porque quando você trabalha no esporte e no lazer, eu trato isso como saúde também, é promoção à saúde. Você ter uma pista de caminhada, uma academia ao ar livre, um campo de futebol, uma quadra coberta, um ginásio de esporte. Então, o social, ele pega a maior parte do orçamento da Prefeitura de Piracicaba, mas é também a regra geral em qualquer município do país. Nós vamos falar mais sobre o social no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. O programa Destaque desta semana tem ainda mais destaque porque recebe o prefeito de Piracicaba, Barjas Negri.
Prefeito, no bloco anterior nós estávamos falando do investimento da administração municipal no social. Por que o senhor libera recursos para as entidades esportivas, entidades sociais, sempre no início de cada ano? Olha, isso é uma regra que nós estabelecemos para fazer uma proteção a essas entidades. Quando eu cheguei na prefeitura, o pagamento e o repasse de recursos para essas entidades estava atrasado 4 meses. A entidade tem trabalho voluntário, uma diretoria que não recebe recursos, não ganha para trabalhar, ela complementa as ações sociais da prefeitura e faz um trabalho da melhor qualidade. Agora você tem elas como parceiro e depois não passa o recurso para alimentação, para o transporte, para pagamento de pessoal, as entidades ficam evidentemente no maior sufoco. A primeira coisa que nós fizemos é colocar em dia as finanças da prefeitura. Isso já ocorreu em 2005. E fizemos um pacto com o nosso secretário de Finanças e a Maria Angélica Guécio, a mesma coisa com o Pedro Melo, que é o secretário de Esporte, onde tem a maior quantidade de convênios, para que a gente fosse organizando os planos de trabalho dos convênios das entidades, quando eu falo aqui é o Lar dos Velhinhos, Labetel, Centro de Reabilitação, a PAI, a Passo a Passo, um monte de entidades que fazem um trabalho bastante relevante. Faz o plano de trabalho no ano anterior, a gente pode aprovar e na execução orçamentária de janeiro a gente consegue fazer o convênio, assinar, publicar e pagar a primeira parcela no primeiro mês. Isso dá tranquilidade ao dirigente da entidade social. Ele se sente mais amparado, ele se sente mais motivado para trabalhar. Essa foi a razão. E com isso, nós conseguimos dar estabilidade durante 7, 8 anos. Tá certo? Porque é muito ruim você não tratar bem os seus parceiros. Você trabalha, quer receber o seu salário em dia. Isso acontece também com as entidades. A gente passa isso na forma de, o pessoal chama de duodécimos, uma parcela a cada mês do ano para que eles possam trabalhar. Isso é uma coisa de eficiência administrativa e respeito social que colabora muito com a cidade de Piracicaba. E por falar em social, festa também é social. Tudo pronto para a 29ª Festa das Nações de Piracicaba, prefeito? Olha, tudo pronto. Está bem organizada. É a última festa organizada pela nossa gestão. A Sandra, junto com o Fundo Social de Solidariedade, trabalharam bastante. O pessoal participa da festa no mês de maio, mas ela começa a ser planejada em outubro do ano anterior. Tá e certo? A edição esse ano começa dia 23 de maio. Começa agora no dia 23, está tudo organizado, a pessoa está montando as barracas, já tem os patrocinadores, e essa festa vão mais de 80 mil pessoas durante os 4, 5 dias, e ela representa uma arrecadação expressiva para as entidades sociais. Tem entidade social que sobrevive quase o ano todo com a receita proveniência dessa festa. E aí, os meus secretários, eles ajudaram bastante, a prefeitura de forma geral, os patrocinadores, o meu secretário de governo, que é o Godoy, apoia, ajuda para que a gente possa ter, junto com a Sandra do Fundo Social de Solidariedade, o menor nível de erro possível. Porque sempre tem problema, imagina organizar uma festa daquela, mas olha, está tudo bem preparada e, como eu digo sempre, vamos realizar este ano uma festa bem melhor do que foi ano passado, e do ano passado já foi expressiva, foi bonita e foi bem organizada. Infraestrutura urbana, o que a prefeitura tem feito nesse sentido? Olha, eu queria agradecer por essa pergunta, Jaqueline. A cidade de Piracicaba, ela é uma cidade urbana, ela é uma cidade industrial, ela é uma cidade de serviços, ela, portanto, tem muito emprego gerado na cidade. E como tem muito emprego gerado na cidade, as pessoas são obrigadas a se mover de um lugar para outro. É o que a gente chama de mobilidade urbana, mobilidade viária. O que é? As pessoas trabalham em algum lugar, saem de casa, vai para lá, as pessoas estudam em algum lugar, vão visitar os seus parentes, vão fazer compra no comércio. Portanto, a cidade tem que planejar bem a questão viária. E por conta de ter muito emprego nos últimos anos, Piracicaba recebe cerca de 1.000 novos veículos todos os meses. Quando termina o ano, são 12 mil veículos rodando pela cidade, fora o que
os veículos são novos, são adquiridos da região, que uma boa parte vem fazer as suas compras, os seus negócios, estudar na cidade de Piracicaba. E nós corremos atrás do prejuízo. Tivemos que fazer pontes, viadutos, alargamento de avenidas, pavimentações novas de avenidas, duplicações, rotatórias, para que o trânsito não ficasse tão congestionado. E mesmo assim, em horário de pico, a gente tem muito problema. Eu vou passar aqui para os seus telespectadores uma informação extremamente importante. Foi divulgado o censo demográfico de 2000. O que nós verificamos? Que Piracicaba passou a ter 364 mil habitantes. Teve um crescimento em 10 anos de 10%. Um pouco mais de 30 mil novos piracicabanos, pessoas que moram em Piracicaba. O número de veículos, de carros, em Piracicaba aumentou no mesmo período 50%. E o número de motos cresceu nos 10 anos 100%. Onde estão esses veículos? Nas ruas. Ninguém compra um carro, uma moto para ficar na garagem. Compra para facilitar a sua vida. E, é claro, o congestionamento, a circulação de carros na cidade ampliou de forma considerável. Nós procuramos resolver o que era possível fazer, mas a tarefa é muito grande. Eu imagino que ainda para os próximos 10 anos, os prefeitos que me sucederem vão ter que fazer investimentos expressivos nessa área para evitar o caos urbano e o grande congestionamento nas grandes vias da cidade de Piracicaba. Meio ambiente, prefeito. O senhor é presidente do Comitê PCJ, né? A nova estação de tratamento de esgoto, a Ponte do Caixão, ela vai começar a funcionar em breve. O senhor acha que essa é a principal medida que a Prefeitura fez em defesa do Rio Piracicaba? Olha, a defesa do Rio Piracicaba não foi só essa. Eu sou o presidente do PCJ, enquanto presidente, o PCJ, que é o Comitê das Bacias Hidrográficas do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Junta 56 prefeitos da região de Campinas, mais alguns prefeitos da região lá do sul de Minas Gerais. E nós trabalhamos para quê? Para defender os rios, porque a cidade se abastece dos rios. E Piracicaba precisa de água do Curumbataí e precisa de água do Rio Piracicaba. Então a nossa luta é para que os municípios que ficam acima de Piracicaba tratem os seus esgotos, para que essa água não seja em Piracicaba tão poluída. Então, é todo um trabalho para que todo mundo possa fazer esses investimentos. Eu estive essa semana, quarta-feira, com o governador Geraldo Alckmin, em Santa Getúlio, inaugurando uma estação de tratamento de esgoto lá. Por quê? Porque aquele esgoto do Rio Claro desemboca no Curumbataí, que por sua vez vai abastecer a cidade de Piracicaba. Portanto, cada vez que Rio Claro, Santa Getúlio e Cordeirópolis tratam o esgoto, nós estamos recebendo uma água melhor. Toda vez que Santa Bárbara, Americana, Campinas, Atibaia, Bragança trata o esgoto, Piracicaba está recebendo uma água melhor. Agora, para cobrar dos demais prefeitos, nós temos que dar exemplo. Então, essa estação de tratamento de esgoto, que já está começando, fez os testes, já está operando, leva Piracicaba a ter 70% do esgoto tratado. O que significa isso? Todo o esgoto do Centro, do São Judas, do São Dimas, do Jaraguá, da Paulista, da Pauliceia, que são jogados no Rio Piracicaba, a partir desse momento, eles foram coletados, bombeados e estão sendo tratados. Esse esgoto retorna na forma de água limpa para o Rio Piracicaba. Essa é uma contribuição que a gente dá à despoluição do Piracicaba, à preservação do nosso importante rio, que dá um nome à nossa cidade. E vou terminar o meu governo contratando a terceira e última estação de tratamento de esgoto. Não vai dar tempo de ficar pronta na minha gestão, mas o próximo prefeito vai ter o privilégio de inaugurar a terceira estação de tratamento de esgoto ali na região de Santa Terezinha, concluindo a despoluição da margem direita, porque a Vila Resende coloca o esgoto no Rio Piracicaba, Santa Terezinha coloca no Curumbataí e o Curumbataí desemboca no Piracicaba. No final do ano que vem, ou em meados do ano que vem, Piracicaba terá 100% do esgoto tratado. Isso é o que a gente chama de política de desenvolvimento sustentável. No próximo bloco nós vamos falar de educação e política. Só mais um intervalo e voltamos já.
Chegamos ao terceiro e último bloco do programa Destaque, que esta semana recebe o prefeito de Piracicaba, Barjas Negre. Prefeito Barjas, na área da educação, o senhor atingiu, superou as metas? O que foi feito nesta área? Olha, eu comecei o seu programa mostrando que a prefeitura é obrigada a aplicar 25% na educação. E o que nós fizemos? Aplicar bem isso, com metas e perseguindo essas metas e fazendo com que a gente melhorasse a educação. O município atua em duas áreas, educação infantil, de 0 a 5 anos, e o ensino fundamental de 6 a 10 anos. O ensino fundamental de 11 anos para cima, ensino médio é do Estado. Então nós temos uma divisão de trabalho. Qual era o problema que nós tínhamos no ensino fundamental? No ensino fundamental, tínhamos escola suficiente para atender as crianças, mas muita criança estudando à noite. Havia escola suficiente para atender os alunos, mas as escolas distantes das crianças. Havia um sistema de carregamento de transporte. Então, nós fizemos o seguinte, um bom diagnóstico. O Gabriel Ferrato, que foi o coordenador do nosso programa de governo na primeira gestão, indicava o seguinte, olha, nós temos que trabalhar com a mobilidade. Não pode uma criança ficar por dia, 1 hora, 1h30 dentro de um ônibus. Sai do Costa Rica para ir para o Campestre, sai do Chapadão para ir para a Secap, sai do Maidedini para ir para o Algodoal, sai do Água Branca para ir para o Alvorada. Isso é muito ruim. E o que nós fizemos? Um plano para construir as escolas nos bairros. E aí nós fizemos 28 escolas. Aproximou as unidades... A criança ganhou uma hora por dia, é 1 hora para brincar, 1 hora para estudar, 1 hora para fazer a promoção saúde, brincar, aquela coisa toda, estudar. Isso que a gente fez. E acomodou, não tudo, ainda tem problema para resolver, mas 90 e poucos % do problema que nós tínhamos naquela época, nós fizemos. E aí demos oportunidade para professores que se formavam em pedagogia na Unimep, no Dom Bosco, ou na Anhanguera, ou nas escolas da região, porque nós abrimos a contratação e contratamos centenas de professores. Depois o ensino infantil, que é uma coisa recente no Brasil. Os municípios ainda não têm uma grande tradição no ensino infantil. Tem aí uma coisa de 20 anos, 15 anos, não mais do que isso, de tradição do ensino infantil na educação. Quando nós entramos, nós tínhamos 6.031 crianças matriculadas no Sistema Municipal de Educação Infantil. Uma parte na Bolsa Creche e uma parte nas escolas do município. Uma parte em tempo integral e uma parte em tempo parcial. E qual era a contradição? Atendia 6.031 crianças e havia na fila o dobro, 6.500. Bom, você não resolve isso se não fizer uma política agressiva. A gente planejou a construção de dezenas de escolas de educação infantil. Colocar o máximo possível de crianças dentro da sala de aula. Tirar da casa, tirar da rua e colocar na escola. E o Gabriel Ferrato, que é o nosso secretário de Educação, ele organizou os bairros, a demanda, e eu comecei isso com a professora Giselda e estou terminando isso com o Gabriel Ferrato. Nós abrimos a licitação para 41 escolas de educação infantil no município. Só para que as pessoas possam ter ideia, tinha 39. Nós estamos colocando 41. 35 já estão em funcionamento. Hoje, no mês de maio, nós estamos com quase 15, um pouco mais, 15 mil crianças atendidas. Você sai de 6 mil para 15 mil. São 9 mil crianças que passaram a ser educadas, acolhidas, alimentadas. E a mãe passou a trabalhar. Entrou no mercado de trabalho, o mercado de trabalho é aquecido, ajuda no orçamento familiar. E aquela fila anual, que era de 6.500 crianças, hoje está num patamar bastante reduzido. Não está tudo resolvido, mas a gente fez esse trabalho e posso dizer para vocês o seguinte, nós contratamos 1.200 novos professores para as escolas de ensino infantil e para as escolas de ensino fundamental. Ainda tem que trabalhar para os próximos anos para que a gente possa atender mais. Ainda tem criança que não tem vaga nas escolas municipais, mas foi feito um esforço enorme
de expansão com qualidade. Prefeito, no ensino fundamental, se amplia o acesso, aproxima as escolas, o transporte escolar diminui? Diminui, e com essa economia que você faz no transporte, você pode fazer novas escolas. Não esqueça que o secretário de Educação, ele é um economista, professor da Unicamp como eu. Eu sou economista, professor da Unicamp. O meu secretário de Finanças também é economista. Portanto, a gente trabalha muito bem nessa equação. Economiza de um lado para investir no outro. Então, a gente reduziu muito o gasto com transporte. Ao reduzir o gasto com transporte, a gente pôde construir muitas escolas. E olha, nós já inauguramos várias este ano e até o final do ano a gente vai entregar em funcionamento mais 8. Eu chegarei muito próximo a 16 mil crianças atendidas, de 0 a 5 anos. São 10 mil novas crianças sendo atendidas na nossa rede e eu acho que demos uma contribuição importante ao longo desses 8 anos. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora que eu acredito que o senhor já deva ter respondido pela imprensa, mas eu acredito também que o senhor pode trazer alguma novidade para os nossos telespectadores. O PSDB se prepara para anunciar o candidato que vai disputar pelo partido as eleições em 2012. Quem é o candidato do PSDB, prefeito? Olha, o candidato do PSDB é um filiado do PSDB. É filiado há mais de um ano, tá certo? Tem que ter uma certa regra, uma pessoa do partido. Nós vamos indicar pelo Diretório Municipal uma pessoa que tem experiência, conhecimento técnico, seja honrado, trabalhador, honesto e gosta da cidade de Piracicaba. E no meu corpo de secretários eu tenho diversos. Hoje há um comentário maior na cidade a favor do Gabriel Ferrato da Educação, do Godoy, que é o nosso secretário do governo, o diretório, a executiva, está discutindo isso. Eu tenho certeza absoluta que fará uma boa escolha para dar continuidade. Eu acho que a gente, modesta parte, fez um bom governo. Os pontos positivos são muito maiores que os pontos negativos. E uma experiência e esses atributos vai permitir que a cidade de Piracicaba continue tendo um bom desenvolvimento social, um bom desenvolvimento econômico e um bom desenvolvimento ambiental. Todo mundo pergunta para o Tami, que é o presidente do nosso partido, nosso deputado, qual é o candidato? Pergunta para o diretor, qual é o candidato? Olha, no momento certo, isso será escolhido pelo partido. Qual é a nossa estratégia? A eleição deve ser curta. Tem uma lei eleitoral. As convenções são realizadas no mês de junho. A campanha eleitoral é feita no mês de julho, agosto e setembro. Para que antecipar isso? Eu sou prefeito. Eu quero que o governo trabalhe bem. Quando começa a campanha eleitoral, o governo também se mete na eleição. Tem que trabalhar mais, fazer campanha, aquela coisa toda. Não pode usar a máquina administrativa, mas há um sentimento de participação das eleições. Então, dentro do calendário, no início de junho, teremos o candidato, escolhido pelo diretório, ele será homologado na convenção, que deverá ser feita em meados de junho. Eu estou discutindo isso com o presidente do partido, que é o Mendes Tami, e colocando a campanha na rua, o candidato terá a obrigação de defender o nosso governo, porque quem está fora da administração vai atacar o nosso governo. Vai falar da creche, vai falar do hospital, vai falar da vaga, dos buracos na rua, da fila. A oposição vai fazer oposição. Isso. Eu preciso ter, e o PSDB precisa ter, um candidato que conheça a atual administração, tenha competência e experiência para defendê-la e fazer com que ela avance mais. Nós temos certeza que nós não resolvemos todos os problemas. Há que avançar na educação, na saúde, no transporte, e o nosso candidato a ser escolhido pelo partido e apoiado pelos partidos coligados, terá condições de ter um bom debate. Qual é a nossa intenção? É chegar ao segundo turno das eleições. E depois, com 2 candidatos, vai para o debate, ganha a melhor proposta. Nós temos uma telespectadora assídua aqui no programa, é a Baiana Baia, ela é administradora da piscina municipal. Ela gostaria de saber se essa demora para dizer o nome do possível sucessor é lei, é opção do senhor ou as duas coisas? Acho que o senhor já respondeu, o nome do candidato sai no início do mês de junho. Mesmo porque a legislação eleitoral determina que em junho tenha que ter as convenções municipais. Todos os partidos vão fazer isso. Todos. Não é o PSDB, é o PT, é o PV, é o PPS, é o PCO, é o PSOL.
todos eles estão trabalhando nas coligações, nas pré-candidaturas, escolhendo seus candidatos a vereadores, para que no mês de junho teremos as convenções municipais. Só a partir daí é que os candidatos serão definidos. E mais do que isso, não basta ter a convenção do partido. Os nomes são levados para o juiz eleitoral, tem que olhar a ficha criminal, se não tem condenação, ver a questão da ficha limpa. Só depois da homologação da Justiça Eleitoral, que é no começo de julho, é que pode fazer oficialmente campanha eleitoral. Até lá é proibido fazer campanha. Eu vou falar de um último assunto que não tem nada a ver com eleição, né? Mas que é uma solicitação do Eliton Ricardo Ferro, que é um outro telespectador aqui do programa. Ele diz que trabalha com caminhão, ele é motorista e transporta mercadorias ao Ceasa. Ele pergunta por que o anel viário do Ceasa de Piracicaba é tão ruim, sendo que ele tira o movimento de caminhões da cidade e considera que há muitos trechos ruins aqui na cidade que precisam de obras de imediato. O que podemos dizer ao telespectador? Olha, eu queria dizer que ele tem razão. Aquele anel viário que passa pelo Ceasa, ele começa na Rodovia do Açúcar, perto da Unimep, e desemboca na estrada de Tietê, antes de chegar em Saltinho, passando ali logo no começo da estrada de Tietê. Qual é o problema que tem ali? Ali tem 2 trechos. Um está bem, viu? Então a crítica dele é pela metade. O trecho que fica de Piracicaba até perto do Ceasa, da Rodovia do Açúcar até o Ceasa, nós colocamos na concessão da Rodovia do Açúcar, com a obrigação da concessionária manter, sinalizar e tapar o buraco. A outra parte teve a licitação da concessão há 10 anos atrás e isso não entrou. Então ficou meio capenga. Nós e o Estado procuramos fazer a conservação. Eu estou discutindo com a Artesp. A Artesp é uma agência reguladora de transporte do Estado de São Paulo, para ver se a gente consegue incluir esse trecho, que é metade de Tietê, da estrada de Tietê até o Ceasa, para que a concessionária faça a conservação. Por quê? Ela tem o pedágio, o motorista e o caminhão e o carro e o ônibus é o mesmo, e é a ligação entre 2 importantes estradas. Se a gente conseguir fazer isso, tenho certeza absoluta que de uma conservação adequada de 50%, a gente pode passar para uma adequação bastante boa para 100% daquilo. Prefeito Barges, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao senhor pela participação. Foi uma satisfação, um grande prazer para mim conversar e levar as informações à nossa população, aos nossos telespectadores. Muito obrigada. Bom, eu que aproveito agradecer a sua disposição, o convite. Eu me senti muito à vontade com as perguntas. Apertou pouco, tá certo? É que o senhor já está convidado a voltar e eu aperto mais, pouquinho mais. Para eu não fugir, tá certo? Agradecer as duas perguntas dos telespectadores. Espero que eu tenha respondido adequadamente às questões que me foram formuladas, porque o homem público tem a obrigação sempre de colocar as informações com muita transparência para a população e principalmente para os seus eleitores. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu espero o senhor de volta para responder as demais perguntas que nós não tivemos tempo hoje de conversar sobre elas. Muito obrigada a você pela companhia e até o próximo programa.